Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Meu muito obrigado a todos vocês. Bora analisar o Corinthians que não jogou bem, mas venceu por 2-0. E a gente tem que dividir as duas coisas. É claro que a análise fica por conta do desempenho e de algumas correções a serem feitas, mas também é preciso dizer que o Corinthians fez a sua parte. Mesmo com dificuldades, foi lá e ganhou a partida fora de casa contra o pior adversário do grupo, o último colocado no campeonato local, no campeonato paraguaio, e depois de ter aplicado 4-0 na Neoquímica Arena, venceu por 2-0 fora de casa. Lindo, tudo certo. O Corinthians depende só de si para ser o primeiro colocado nessa fase de grupos. Não vou minimizar o resultado, porque o resultado é o mais importante. O Corinthians vinha mostrando uma evolução, estava desfalcado nesse jogo e foi lá e conseguiu a vitória. Muitas vezes a gente compara com o Palmeiras, por exemplo, que não está desempenhando um futebol vistoso. É claro que tem um encaixe de time, tem um trabalho longevo, tem revelações da base, é claro que ali está um trabalho, mas dentro do que a gente espera do Palmeiras, estou fazendo essa rápida comparação aqui para vocês entenderem, o Palmeiras poderia estar jogando mais. Venceu na última bola o Independiente Del Valle, na última bola o Botafogo de Ribeirão Preto, e se tem a ideia de que o Palmeiras, quando joga bem, ganha, quando joga mal, também ganha. E é isso, é assim que você transforma uma equipe numa equipe vencedora. Mesmo quando você tiver dificuldades, quando você não jogar também, o resultado ainda é o mais importante. Mas vamos lá, tem análises para serem feitas? Sim. Na ausência de dois jogadores fundamentais, o Ranieri e o Rodrigo Garro, o meio-campo ficou desconfigurado. O Ranieri tornozelo direito, o Rodrigo Garro para acompanhar o nascimento do seu filho. Com isso, a opção de Antônio Oliveira foi abrir o meio-campo com o Paulinho, Breno Bidon, que nunca joga mal, impressionante. Ele pode ter um jogo fantástico aqui e ali, mas nos outros ele é regular para cima, regular para bom. Ele nunca joga mal. Ele sempre entrega, ele sempre corresponde como segundo homem de meio-campo. Que dinâmica interessante dá esse moleque. E o Guilherme Biro, que foi a escolha do Antônio para ser o armador. Não deu certo. O Biro, eu falei na live que a gente teve pós-jogo, ele me parece não ter conseguido virar a chave entre o jogador promessa da base para a realidade no profissional. Ele não conseguiu. Ele começou muito bem ano passado, recebendo algumas oportunidades do Luxemburgo, antes do pré-olímpico, não, da seleção olímpica, em que ele iria, né, participar do torneio lá, e aí o Luxemburgo até, em 2 jogos que ele participou, queria que ele ficasse, não deu tempo de desconvocar, e o Luxemburgo promoveu alguns garotos da base na época, né, o Murilo, o zagueiro, o próprio Wesley, o Moscardo, e ele queria dar chance pro Biro, mas o Biro, nesses 2 jogos até foi bem, depois na seleção de base, o cara que camisa 10, faixa, jogadoraço importante. Quando ele chega no profissional e começa a receber mais oportunidades no Corinthians, ele não vinga. E eu entendo a escolha do Antônio, na ausência do Rodrigo Garro. Muita gente deve estar perguntando, ou se perguntando, sobre o Igor Coronado. Eu também, inclusive botei ele na prévia, que ele tinha que começar o jogo. Se você contrata 2 jogadores com características semelhantes, e aí sempre, obviamente, o torcedor vai olhar para o investimento que é feito no Coronado, e aí o grande erro da gestão, né, ter vazado o custo dele, dos 2 milhões de reais. Esse dinheiro não é só para ele, como me falaram, mas sai dos cofres do clube. O Corinthians gasta com ele 2 milhões de reais para um jogador que ainda não conseguiu jogar. E acho até que, bom, a culpa não é dele. Um cara que veio de uma liga forte, com muito investimento, que é a Arábia Saudita, de muita qualidade técnica, um cara que atuou em várias ligas, mas ele tá com algum problema de adaptação física até, eu acho. Ele não tá conseguindo se adaptar ao futebol brasileiro, ao nosso calendário, não sei, teve alguns probleminhas e não conseguiu jogar. Só que eu imaginei que, ele não vai conseguir render 90 minutos. O Paulinho jogou, tá? Mas beleza, ele vai começar o jogo e é uma substituição certa. Quando ele não começa, pensei, no segundo tempo ele entra. Não. Então, não sei. Realmente não sei. E diante das possibilidades, o Guilherme Biro era um cara que tinha essa característica, até de intensidade, para armar o jogo. E não funcionou. Depois o time melhora quando o Paulinho avança. Quando o 15 do segundo, mais ou menos, o Paulinho passa a pisar mais na área, a não ser mais esse jogador de contenção da primeira função. Porque realmente o Luxemburgo testou isso com o Paulinho, ele estava bem fazendo isso ano passado. Acho que ele pode fazer isso, mas a verdade é que enquanto o Ranieri não esteve em campo e o Paulinho exerceu essa função, o Corinthians sofreu muito. Sofreu muito com chegadas do Nacional. O Nacional atacou o Corinthians. O Nacional é sofrível, mas ele atacou o Corinthians. Ele gerou desconforto. Ele foi melhor que o Corinthians no primeiro tempo e poderia muito bem ter feito o seu gol.
Vem o segundo tempo e aí o Antônio começa a mexer no time, começa a fazer suas trocas. Falei do meio campo, né? E aí no ataque era uma possibilidade. Ele mantém o Romero na referência, o que eu não concordo. Deixa o Yuri no banco, porque tá voltando de lesão, de uma parada. Bota o Gustavo Mosquito na direita e o Wesley na esquerda, com o Hugo e Fagner e o Kaká mantido na defesa com o Félix Torres. O Gustavo Henrique entra lá no finalzinho para ganhar alguns minutos, voltando de dengue, do quadro de dengue, para compor até um sistema de 3 zagueiros, quando o Antônio tira o Romero e bota mais um zagueiro ali para segurar o resultado. Curiosamente, ainda sai o segundo gol que mata o jogo. Aí lá no final também, ele aposta no Mateuzinho na segunda linha. E aqui eu tenho que reconhecer, era uma coisa que eu não gostava. O Mateuzinho, quando começou a entrar, na lateral especialmente, começou a ter vários problemas defensivos. E eu não estava entendendo por que a insistência no Mateuzinho numa segunda linha. Mesmo com a lesão do Pedro Henrique, eu sei que faltam algumas peças no setor ofensivo. O Giovani acho que recebe menos chances do que deveria. De repente o Mateuzinho começa a entrar, né, sistematicamente ali numa segunda linha de ataque. E eu fui contrário a isso. Bom, ele deu o passe que originou o segundo gol e depois acabou fazendo o seu gol e se machucando. A boa notícia, saiu na zona mista e disse que foi mais um susto. Ele sentiu um estalo, se assustou, né? Chamou a médica imediatamente, saiu de campo. Tem que fazer um exame, é verdade, mas numa análise preliminar. Fluminense que está afastado. Uma pessoa muito importante do Corinthians me respondeu no intervalo do jogo e falou assim para mim: Samir, o John Kennedy é um jogador maravilhoso, muito bom, mas amanhã eu te explico mais sobre ele, tá? Só falou assim para mim, não tem nada hoje, mas é um jogador muito bom, tá? Deixa eu até tirar o óculos, né, para não ter reflexo aqui. Ele usou outro termo também. Cadê? Aqui. Belo jogador, tá? Mas não há negociação ainda. Tá certo? O que eu quero dizer sobre o John Kennedy? É um jogador que está sendo avaliado pelo Corinthians, tá? Os prós e contras estão sendo colocados na mesa entre Fabinho Soldado, Augusto Melo, Antônio Oliveira e toda a diretoria do Corinthians, tá? E eles consideram um belo jogador, tá certo? Essa é a verdade. Agora, eu ia segurar isso para amanhã, mas já vou falar já, vai. Me falaram que é um belo jogador, mas o extracampo dele é muito difícil. É isso. Então vocês vão dormir um pouquinho mais desanimados se vocês queriam o John Kennedy, tá? Eu ia segurar essa daí para amanhã, né? Porque em dias que não tem informação é importante a gente segurar uma informação. Mas é isso, já larguei para vocês aí, tá? A avaliação dentro do Corinthians é que é um belo jogador, mas que o extracampo dele é muito difícil. Então o extracampo pesa bastante na avaliação do Corinthians em relação ao John Kennedy. Extremamente aprovado como jogador em campo e desaprovado como jogador fora de campo. Essa é a avaliação do Corinthians hoje sobre o John Kennedy, tá? Eu ia dar a notícia pela metade, eu vi que vocês iam ficar bravos, eu não gosto de desapontá-los. Então a notícia completa é essa, tá? Não, que ele é problema fora de campo, todo mundo sabe, o Kainan. O que as pessoas não sabem é que a diretoria do Corinthians analisa isso e leva isso em conta para contratá-lo. Isso é uma novidade, tá? Isso é uma novidade. A diretoria do Corinthians leva muito em conta o extracampo do Kennedy e isso foi colocado no lápis aí para analisar o jogador, entendeu? Então, a questão agora do Corinthians em relação ao John Kennedy, acredito muito que o Corinthians não vai abrir negociações, até tudo bem, isso agora é uma opinião, tá? Mas eu estou dando uma opinião em cima do que me falaram. É um belo jogador, mas o extracampo dele é complicado e a gente, né, leva em conta isso. Agora, né, tem gente falando assim, nossa, né, isso eu já sabia. Filho,
Eu vou te falar ao contrário, então, para você ver como é relevante a informação, tá? Eu vou te falar se a diretoria do Corinthians não pensasse assim. Olha só como tem 2 pontos importantes aí, porque eu sei o que é informação e eu sei o que não é informação. A diretoria do Corinthians podia fazer a seguinte avaliação: ele tem problemas extra-campo, mas em campo ele resolve, nós vamos para cima, vamos fazer uma proposta. Entendeu? Que ele dá problema extra-campo, todo mundo sabe. O que eu estou dizendo aqui é que a diretoria do Corinthians teme esse extra-campo dele e por isso não abriu negociação. E só não, olha só como é informação, tá? E só não abriu negociação por causa do extra-campo. Eles não querem por causa do extra-campo. Pelo menos por enquanto. Então é muita informação. Que gostam do cara tecnicamente, acham que resolveriam, mas o extra-campo dele, o Corinthians não quer comprar essa briga. O Corinthians não quer pagar para ver. Então é muita informação. Entendeu? Deixa eu fazer a minha análise, olha só. O Corinthians enfrentou o Lanterna do Campeonato Paraguaio e o Corinthians jogou num estádio grande, né? O Defensores del Chaco é um estádio grande, não tem pressão, ainda mais para um time sem tradição como é o Nacional. Então o Corinthians não tinha muita pressão durante o jogo, né? Aquela pressão de você jogar uma Libertadores da América, uma Sul-Americana com casa cheia, muito que ocorre em jogos na Argentina, né? Nem todos os jogos também, porque o Argentino Júnior não tem pressão. Eu estive lá no passado, quando jogou esse ano, enfim. O Corinthians entra em campo no 4-1-4-1, uma postura extremamente, vamos dizer assim, eu não vou falar covarde, não é o termo covarde, é um time sem vontade, um time sem criatividade. O Garro fez muita falta, fez mais falta talvez que o Ranieri, que também fez falta no jogo, né? Tá lesionado, daqui a pouco eu vou explicar o quadro aí de cada um. Então a gente teve um Corinthians com a linha de 4 normal, né? Fagner, Félix Torres, Kaká e Hugo, ótima partida de novo, vou falar sobre depois cada jogador, eu falo sobre o Hugo. Entre as linhas jogou o Paulinho, depois jogou o Bidon também, houve um revezamento nesse sentido, e depois veio a linha de 4, né? Com Mosquito, tá? Mosquito por aqui, o Bidon, Paulinho e o Wesley, e lá na frente o Romero. Primeiro tempo não teve nada a ver com o segundo, e o segundo melhorou com a mão do técnico Antônio Oliveira, porque mexeu bem, e a gente tem que ser justo. Eu acho que a minha profissão sempre vou querer ser honesto, nunca, sabe, tem gente que quer defender uma tese e acaba sendo teimoso, chato, é insuportável isso. Vocês podem até não concordar comigo, mas vocês sabem que eu não tenho esse defeito de querer ficar sustentando uma tese sendo teimoso. Eu fiz muitas críticas às substituições do Antônio Oliveira no ano. Aliás, não só eu, né? Isso chegou dentro do Corinthians, chegou para os jogadores, chegou para o presidente, até os Gaviões ficaram sabendo disso na visita ao CT e também ao Parque São Jorge. Agora, hoje o time ganha com a mão do técnico, porque as alterações dele foram primordiais para que o Corinthians mudasse o ritmo do jogo e conseguisse o placar lá no Paraguai, lá em Assunção. Por quê? Primeiro que esse 4-1-4-1 não estava funcionando. Como é que pode o Corinthians jogar com 2 velocistas pelos lados, Wesley e Mosquito, e não ter velocidade? Não há uma bola enfiada para os caras correr em velocidade. Não há uma bola sequer. O Bidon demonstra ser um jogador irregular. Ele faz uma grande partida, mas depois ele acaba sofrendo uma queda de rendimento. O Paulinho, enfim, jogou mais na experiência, distribuindo, dando toque, mas não jogou bem também. E o Biro, pelo amor de Deus, velho, entrasse com o Rian, então. Entendeu? Entrasse com o Rian, com qualquer outro jogador. O Biro, eu lamento dizer, mas é um jogador que faz a gente passar um pano pro Paulinho hoje. Se tem um cara que não faz nada, não produz nada em campo, se chama Biro, tá?
Até hoje a gente não sabe qual a posição desse jogador. O Corinthians em campo no primeiro tempo não fez nada em campo. Um time que não teve saída de bola, um time que não aproveitou a velocidade de ninguém. No segundo tempo, o Antônio Oliveira faz 2 alterações que mudam a trajetória do jogo, a história da partida. Ele tira o Mosquito e coloca o Yuri Alberto. E ele tira o Biro e coloca o Mateuzinho. Simplesmente, ele tira os 2 piores jogadores na partida. Sério, mas nem os pernas de pau que tinham lá no Nacional foram tão ruins como ele. Ele faz a linha de 4, ele continua no 4-1-4-1, só que ele põe o Mateuzinho aberto na direita, tá? Ele põe Paulinho aqui por dentro na direita, ele deixa o Bidon entre as linhas, ele põe o Romero por dentro na esquerda, como meia esquerda, e ele deixa o Wesley na esquerda e põe o Yuri Alberto lá na frente. Foi a primeira mexida que ele fez tática com a entrada dos 2 jogadores. Só que aí ele acerta de novo. Quando ele vê que não dá certo, por quê? O Romero estava prendendo demais a bola. O Romero não serve para jogar por dentro no meio também. Não solta a bola. Teve um lance que ele segurou, o cara fez falta nele. Era um contra-ataque que se ele solta pro Wesley ou solta na direita, enfim, o Corinthians poderia sair na cara do gol, mas o Romero não solta a bola. É tipo o Neymar, como tentaram inventar. Lógico, não tô comprando jogador, tá, gente? Quando tentaram inventar o Neymar de meia, ele não solta a bola, entendeu? Aí o que ele faz? Ele desiste do 4-1-4-1 e faz 2 linhas de 4. Então olha só por isso que eu falo para vocês. Eu não assisto o jogo comemorando, pulando, entendeu? Abrindo latinha para cá. Tss, eu não sou a Bruna, que abre umas 300 durante o jogo, tá? Não é o meu caso, entendeu? Nada contra. Eu paro na frente da TV e fico analisando os detalhes do jogo. Então, por poucos minutos que não deram certo, a substituição para mim, a troca de jogadores que foi muito correta, não deu certo com o esquema dele. E é isso que o Antônio Oliveira tem que aprender, gente. O Antônio Oliveira, ele tem que entender, aqui, ó, exatamente, ó, essa jogada de contra-ataque foi assassinada pelo Romero. O Vini lembrou essa que eu falei. Por quê? Porque os caras são canalha. Eu também assisto bastante esse jogo, mas aqui o Pita é muito canalha. Samir come sucrilhos durante o jogo, não toma, né, cerveja, come sucrilhos, né? Mas são muito, muito canalhas, né? Então, assim, vocês também observaram o Romero matando o contra-ataque por dentro. Então, assim, eu tô analisando o jogo para vocês, estou provando em lances. É como se... É que eu não tenho direito de televisão, senão eu mostraria os lances aqui. O Romero sofreu aquela falta, o Romero por dentro prendendo bolas, enfim. Aí o Antônio Oliveira deve ter percebido isso, falou, vamos tentar algo diferente. Ele faz 2 linhas de 4, aí ele mantém a linha de 4 normal, a segunda linha de 4, Mateuzinho na direita, Paulinho e Bidon por dentro, Mateuzinho na direita, olha só, Mateuzinho na direita, Paulinho, Bidon, o Wesley e lá na frente o Romero na direita e o Yuri Alberto. Como é que eu não vou elogiar o treinador se eu critico e sento o aço quando o cara erra? Pô, eu não posso. Eu sou profissional, velho. Aí o cara vem falar, o Antônio Oliveira mudou o quê? Pô, quando o Antônio Oliveira, contra o Red Bull Bragantino, põe o volante de zagueiro, de quarto zagueiro, põe o quarto zagueiro de lateral, tira o lateral, eu meto o pau, meu irmão. Critico até o fim, pode chorar, é meu treinadorzinho, eu não tô nem aí, meu irmão. Eu não tô nem aí, porque eu não tenho um treinador, não tenho um presidente, não tenho um jogador de estimação. Entendeu? Nem na minha época de torcedor, que era só torcedor, e nem depois como jornalista. Então agora, o cara quer reclamar e falar que esse jogo não teve a mão do Antônio Oliveira. Pô, se o Antônio Oliveira ficasse parado no 4-1-4-1 até o final, eu ia criticar, você ia criticar. Quando o cara faz alguma coisa, nós não vamos elogiar. Pô, velho, o Giovanni jogou bem hoje. Foi canalista esse comentário aí. Hein? Tá? O Tonhão fez o óbvio.